Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos pela vida do teu servo, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, a casa dele, Senhor. Abençoa, Senhor, a sua fonte de renda, Senhor. Abençoa a sua vida. Fortalece ele cada vez mais nos seus caminhos, Senhor. De sabedoria a ele, discernimento, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos pela presença do teu Santo Espírito nessa hora, Senhor, que conduza o teu servo, Senhor. Que desse altar seja derramado as palavras que o Senhor colocou no coração dele, Senhor. E que essas palavras venham encontrar corações aqui sedentos, Pai, de ti. Que o teu Santo Espírito, Pai, que é poderoso em todas as coisas, guie todos os atos aqui a partir desse momento, Senhor. Que nós, Pai, sejamos adoradores aqui agora, em espírito e em verdade. Nós te louvamos, nós te glorificamos, agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja. A paz e a graça do Senhor Jesus, amém? Pode assentar em nome de Jesus, tomar o seu assento. Para mim é um privilégio e uma alegria muito grande estar aqui hoje. O pastor Álvaro me convidou para transmitir a palavra. Falou que seria alguns domingos, onde a gente vai estar falando um pouco, orando, sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual. E quando ele falou isso, me chamou a atenção porque o Espírito Santo começou a trazer ao meu coração quantas batalhas, quantas lutas que a gente já enfrentou. Se você olhar para trás, você tem um histórico de lutas e batalhas. E você está aqui de pé. Então você é mais que vencedor em Cristo Jesus, como diz a palavra. Nós temos muitos motivos para glorificar e agradecer a Deus todos os dias, porque Ele tem cuidado de nós. A verdade é que se nós fôssemos, se fosse possível a gente enxergar todas as batalhas que Deus nos livra, a gente poderia escrever vários livros sobre aquilo que Deus tem feito. Porque tem batalhas que você venceu, que você triunfou, e você nem soube que elas aconteceram. Porque elas aconteceram no reino espiritual, onde Deus te guardou, te protegeu, lutou contra você, abriu os seus caminhos, e você nem percebeu o que estava acontecendo. Porque a nossa vida, ela é cuidada por Deus. Tudo o que acontece está nas mãos do Senhor. Eu hoje estou com 46 anos, mas dirigi minha primeira igreja com 19 anos. Aos 19 anos, me tornei pastor de uma igreja, um menino que Deus levantou naquele momento para cuidar de um rebanho, para cuidar de uma igreja. A primeira igreja que eu dirigi foi lá em Novo Brasil, em Cariacica. Eu estava pregando, era uma igreja bem pequena, as vacas passavam na frente da igreja. Cabia 20 pessoas no máximo. E quando eu comecei a igreja lá, a gente tinha as cadeiras, uma caixa de som, um microfone, não tinha nem púlpito. Depois eu consegui uma mesa para colocar a Bíblia em cima. E a gente começou um trabalho ali de oração, de luta. E Deus foi honrando, e foi trabalhando, e foi salvando vidas, e foi curando pessoas, e foi se manifestando de uma forma sobrenatural naquele lugar. E dali o meu pastor na época me transferiu para Aracruz. Eu fui pastor na cidade de Aracruz, ainda com 19 anos. Dirigi uma igreja lá, cheguei numa igreja própria, construída, mas que tinha 6 membros apenas. E com 6 meses de trabalho naquela igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós fizemos 2 batismos, estávamos com 36 membros na igreja. A igreja começou a crescer e a obra de Deus começou a acontecer naquele lugar de uma forma muito especial. Só que batalhas sempre vão existir. E eu lembro que naquela época, porque em cada situação da nossa vida, a batalha vai se manifestar de uma forma diferente. Às vezes a nossa batalha nesse momento pode ser financeira. Alguém aqui pode estar vivendo um momento de uma batalha financeira, uma dificuldade, uma porta que se fechou, uma barreira que se criou na frente, uma indecisão profissional que não permite você avançar. E às vezes a gente culpa a situação, o mercado não está bom nesse momento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se Deus estiver do seu lado, a batalha vai aparecer. O mercado pode não estar bom para você, mas você vai prosperar no meio do deserto. Você vai vencer no meio do deserto. A gente viu isso acontecer. Quantas vezes que você já viu pessoas que trabalham no mesmo que você quebrar, fechar as portas
e Deus está honrando você, prosperando você, levantando você, cuidando de você, não permitindo que nada falte para você. Então as guerras e as lutas, elas vão se manifestar de várias formas. Pode ser uma batalha no seu casamento. Às vezes esse momento que você está vivendo hoje é uma batalha na sua família, com um filho, com uma filha. Mas independente do que você estiver passando, entenda uma coisa: você não está lutando sozinho. Você não está batalhando sozinho. Você está batalhando com um Deus que te fez mais que vencedor, mas que depende do seu posicionamento. Muitas vezes a gente começa a fraquejar nas batalhas pelo posicionamento que tomamos. A Bíblia diz assim: se te mostrares frouxo no dia da peleja, a sua força será pequena. Se você se mostrar fraco no dia da peleja, a sua força será pequena. Então, cabe a mim, que estou passando pela situação, entender que o meu socorro vem de Deus. Acreditar que Ele está agindo e não desistir, não esmorecer, não abaixar a cabeça, continuar avançando, porque Ele vai dar a vitória que eu mereço e que eu preciso. Abra sua Bíblia, você que trouxe a palavra de Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 21. Segundo livro de Samuel, capítulo 21. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 14. Na verdade, a gente vai ler apenas a parte C desse versículo. Todos encontraram? Segundo livro de Samuel, capítulo de número 21. Versículo de número 14. O versículo 14 todo diz assim, ó: enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Aí vem a parte que eu quero que você grave comigo agora. Depois disto, Deus se tornou favorável com a terra. Diga assim: depois disso. Não fala mais forte, fala como guerreiro agora. Fala assim: depois disso, Deus se tornou favorável com a terra. Irmãos, entenda uma coisa. Eu preciso do favor de Deus. Você precisa. Não é uma coisa assim: se vier tá bom. Não é assim que funciona. Nós precisamos do favor de Deus. Nós precisamos da boa vontade do Senhor. Nós precisamos das bênçãos do Senhor. E a Bíblia diz que as bênçãos dele eu não preciso correr atrás. Elas vão vir atrás de mim. Agora, a Bíblia fala assim que depois disso, o Deus se tornou favorável com a terra. Depois de quê? O que estava acontecendo? Qual é o enredo dessa história? A gente está no versículo 14. O que aconteceu do versículo 1 até aqui? Se você for lá no versículo 1 desse texto, do mesmo capítulo, vai estar escrito assim, ó: houve em dias de Davi, dias de quem? Uma fome de 3 anos consecutivos. Durante 3 anos, houve fome. As pessoas plantavam e a terra não brotava nada. As pessoas semeavam e nada nascia. As pessoas cultivavam e a plantação não dava. Durante 3 anos, tudo que eles colocaram a mão para fazer deu errado. Você está entendendo isso? Davi, então, ele se preocupou, ele começou a questionar: o que está acontecendo? A gente serve um Deus vivo, a gente está buscando a Deus, a gente sacrifica a Ele. Mas a gente está plantando e não está colhendo, as nossas criações não estão produzindo. O que está acontecendo? Não há favor de Deus para nós. Porque a nossa terra não produz. Alguma coisa está errada. E aí Davi começa a questionar. Se você ler todo o capítulo depois, do versículo 1 ao versículo 14, você vai entender o que está acontecendo. A Bíblia diz que Davi, então, ele vai consultar ao Senhor, ele vai orar, ele vai perguntar para Deus: Deus, por que isso está acontecendo? Por que
a gente planta e não colhe? Por que que a gente trabalha e não consegue usufruir do nosso trabalho? Por que que o que eu faço não dá certo? Tem 3 anos que isso está acontecendo na minha vida. Parece que eu estou bloqueado, parece que alguma coisa fechou, que o céu está de bronze. Parece que, sabe, o que que aconteceu, Senhor? E ele começa a questionar. E aí Deus responde para Davi: há um pecado, porque Saul desobedeceu. Ele perseguiu e ele matou o povo que não era para matar. Havia uma aliança entre o povo e o povo de Israel e não deveria acontecer esse massacre, mas Saul desobedeceu e quebrou essa aliança. Por conta dessa desobediência é que a terra não está produzindo. E aí eu tenho que começar a entender que às vezes pendências do passado podem estar bloqueando o meu avanço no futuro. Pendências e coisas que eu pratiquei ou que eu fiz e que eu até esqueci, que já passou, podem estar bloqueando o meu acesso àquilo que Deus tem de melhor para a minha vida no futuro. Não tem aquela expressão que quem bate esquece, quem apanha não esquece? Existe uma lei na Bíblia que diz assim, que tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Então a gente tem que analisar qual pendência às vezes é que está acontecendo para que eu não esteja vencendo essa batalha. E às vezes a pendência pode ser uma postura que eu tenho que tomar em relação ao que está acontecendo. Eu acho interessante quando a gente fala de batalha, porque tem horas que a gente fala assim, não, mas fulano está vencendo porque ele é mais experiente. Ele tem mais tempo de igreja. Sabe, ele é mais espiritual, ele ora mais. Sabe, ele tem mais tempo com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Em batalha, é mais uma questão de posicionamento do que tempo ou experiência. Quer que eu te provo isso? Quando Golias se levantou contra Israel, foi o soldado mais experiente que enfrentou ele, sim ou não? Não. Quando Golias se levantou contra Israel, foi o soldado mais forte que enfrentou ele, sim ou não? Não. Quem foi que enfrentou Golias? Quem teve atitude, que foi um menino de aproximadamente 16 anos, que nem a sua família acreditava que ele era capaz, que quando ele falou que ia lutar, as pessoas falaram que ele não poderia, que nem o rei deixou ele lutar, falou, você não pode porque ele é guerreiro desde a sua juventude, você ainda é um menino. Mas ele teve a postura de se colocar à frente e falar assim, quem é esse, pois, incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele se colocou na posição independente da incapacidade humana. Ele acreditou que era capaz, ele acreditou na vitória, ele acreditou que Deus estava com ele. E o nosso erro muitas vezes é devido ao que a gente passa, ou o que aconteceu, ou a gravidade da batalha, a gente começa a duvidar se Deus vai nos dar a vitória. E aonde há dúvida não há milagre, porque a dúvida é uma falta de fé. E é a fé que traz à existência o que não existe. Você está entendendo que na batalha, na luta, você tem que ter uma postura diferente? Tem horas que eu gosto muito de fazer um comparativo quando eu falo sobre batalha espiritual, sobre a sua postura. Eu gosto muito de falar sobre João Batista. Você conhece a história de João Batista, também? Primo de Jesus, gente boa, né? Comia gafanhoto, mel silvestre, se vestia com peles, chamava o povo de raça de víboras, uma mensagem dura. Agora vamos falar de João em 3 fases da vida dele. Só para a gente fazer uma comparação com a gente. João, 3 fases da vida. Tem horas que quando a batalha vem, a gente é igual ao João, quando estava no ventre da mãe dele. Como assim, pastor? A Bíblia fala que quando Maria vai visitar Isabel, e ela ouve a voz de Maria, o filho que está no ventre, que é João Batista, ele salta de alegria dentro do ventre. Ele se mexe de um jeito diferente que chama a atenção de sua mãe, e ela comenta com Maria, a criança saltou no meu ventre quando você chegou. Quando a gente é novo convertido, a gente é um bebê espiritualmente, a gente não olha para a batalha igual a gente olha depois que a gente já tem maturidade. A gente enfrenta sem pensar.
Ah, vai ter uma vigília de oração, vamos embora. Né? Vamos glorificar, vamos embora. Vai ter batalha espiritual, vamos embora. É para lutar contra o cão, vamos embora. A gente está tão cheio de Deus no primeiro amor que a gente não vê dificuldade nenhuma. Eu lembro que quando eu estava em Aracruz, com 19 anos, novo, eu fiz um propósito uma vez de ir para o monte orar, sozinho. Só que não era só ir para o monte orar. Eu nunca tinha feito um jejum de 3 dias. E eu inventei de subir o monte, ficar 3 dias em cima do monte em jejum. E anunciei para a igreja. Falei, eu vou subir o monte, vou ficar 3 dias em jejum. Lá. Já era uma batalha ficar sozinho. Irmãos, pensa numa pessoa sem juízo. Não levei barraca. Levei uma lona para me cobrir, se chovesse. Não levei colchão. Não. Era uma lona, a Bíblia, uma lata de azeite para consagrar no monte e a autorização da prefeitura, porque, para quem conhece Aracruz, eu subi aquele monte Aricanga, que é uma reserva florestal que tem lá entre Ibiraçu e Aracruz. 3 quilômetros de subida. Aí o diácono foi comigo, me acompanhando. É sempre bom ter um diácono do seu lado, tá, gente? Um homem de Deus para estar te dando força. E ele foi comigo. E na hora que a gente começou a subir o monte, ele falou assim, pastor, você não tem medo de ficar em cima sozinho, não? 3 dias. Eu falei assim, irmão, até o diabo pode aparecer aqui para mim, que eu não estou nem, eu rolo nesse monte com ele. Estou falando que a gente, quando é novo na fé, apesar de ser pastor, eu tinha 19 anos, irmão. Aí perguntou, falei assim, até o diabo se aparecer, eu rolo no monte com ele, estou nem aí, irmão. Estou com Deus. Só não pode aparecer aranha, que eu tenho medo de aranha. O diabo apareceu lá no monte, sim ou não? A aranha apareceu? Eu dei a receita para ele, irmão. Subi o monte, era 11 horas da manhã, com o diácono. Fizemos uma oração e ele desceu. Botei as coisas em cima da pedra, comecei a orar. Aí li a Bíblia, aí dobrei o joelho, fiz mais um período de oração, cantei os louvores. Teve um louvor que cantou hoje, que eu cantei lá naquele monte quando eu tinha 19 anos, irmão. Me fez lembrar daquela época. Aí, daqui a pouco eu sentei para ler a Bíblia, eu estou lendo, aí vem uma aranha caranguejeira, do tamanho da minha mão mais ou menos, andando para o meu lado assim, ó. E ela não estava abaixadinha não, ela estava desse jeito assim. Eu tomei um susto, dei um pulo para trás, peguei uma pedra, taquei, igual Davi, né? Acertei, graças a Deus. Aí matei ela na pedrada. Só que aí eu juntei tudo, eu falei, gente, tem aranha aqui. Aí juntei tudo, fiquei no meio lá, falei, gente, o que eu vou fazer? Aí falei, não, vamos orar, Deus, põe tuas mãos aqui, Senhor, bota anjos aqui. Não deu 5 minutos, apareceu outra aranha. Aí eu taquei a pedra e eu errei. E ela fugiu. Aí eu falei, pronto. Ela vai descer, vai juntar todas as aranhas do monte, agora elas vão vir aqui. Eu já comecei a pensar naquele filme Aracnofobia, que é aquele monte de aranha. Eu falei, eu vou embora, eu vou descer. Aí eu falei, mas Jesus, se eu descer, olha a vergonha. Eu falei para o povo que eu ia ficar 3 dias aqui, não durei nem 2 horas. Nossa, aí comecei a falar, vocês estão rindo porque não é com vocês. Mas aí, irmãos, e aí eu comecei a falar com Deus. Falei, Deus, o que eu faço? Eu não posso descer. E aí Deus falou assim no meu coração, sobe. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, gente, eu já estou no alto do monte, só se for para a glória, Jesus. Aí tinha uma torre de comunicação, dessas telefonia, essas laranjas e branca. Aí eu vi no meio da torre, tinha uma basezinha assim, de grade. Eu falei, eu acho que a aranha não sobe em torre. Juntei minhas coisas tudo, subi na torre e fiquei 3 dias pendurado naquela torre, irmãos. Sem brincadeira, 3 dias. Perdi 7 quilos, desci 3 dias depois, o culto foi maravilhoso, foi uma bênção. E depois nunca mais eu inventei de ficar 3 dias no monte sozinho. Mas eu quero te falar sobre 2 coisas que nessa história engraçada que aconteceu comigo. Primeiro, em batalha espiritual você não pode ensinar o inimigo a sua fraqueza. Eu ensinei para ele o que poderia me atingir. Eu falei para ele. Deus conhece o nosso pensar, mas o diabo não conhece. Tem horas que eu vou orar e falar com meu Deus, que eu nem pronuncio palavras. Eu converso com meu Deus
na minha mente. Eu faço orações silenciosas. Quando tem coisas que eu entendo que são necessárias ficarem entre eu e Deus, eu falo em espírito com o Senhor. Porque quando eu dou a receita para o diabo daquilo que é o meu problema, é ali que ele vai atacar. Aprenda uma coisa sobre batalha espiritual: não dê a sua fraqueza na mão do diabo. Não fale para ele a sua fraqueza. Aquele dia eu errei por isso. Então, uma coisa que eu aprendo nesse dia: primeiro, não podemos falar sobre aquilo que pode atrapalhar a gente. E outra coisa também que a gente tem que aprender: que toda vez que você aplicar o seu coração em algo que vai mudar a sua história, vai se levantar batalhas para tentar impedir você de alcançar. Todas as vezes que você aplicar o seu coração em algo que vai mudar a sua história, guarde isso no seu coração. Quem já aconteceu, foi só comigo, que de repente você faz um propósito e começa a orar, em vez de melhorar, as coisas pioram? Primeiro piora, para depois melhorar. Por quê? Daniel começou a orar e pedir resposta a Deus. Pensa nisso. A Bíblia diz que no primeiro dia que Daniel aplicou o coração a buscar ao Senhor, a resposta veio do céu. O anjo saiu do céu com a resposta, amém? Primeiro dia, ele orou 21 dias para alcançar a resposta. Por quê? A Bíblia diz que um principado se colocou entre o anjo e Daniel para impedir a resposta de chegar. Houve batalha no céu, a ponto de Deus ter que mandar outro anjo para lutar e abrir caminho para o anjo da mensagem passar. Quando você começa a orar, você não sabe o que está acontecendo no reino espiritual. Quando você aplica o coração a buscar ao Senhor, você não sabe o que está acontecendo, porque a gente não enxerga. Daniel não enxergou o que estava acontecendo, mas estava uma batalha acontecendo no céu, porque ele começou a orar. Quantas batalhas que já aconteceram quando você dobrou o joelho e começou a orar? Quantas lutas que Satanás se levantou contra para tentar impedir a vitória de chegar, mas ele não consegue impedir. Mas nós temos que ter o quê? Força e fé para continuar a batalha, independente da demora. Porque Deus, ele pode já ter enviado a resposta, mas está acontecendo uma batalha para a resposta chegar para você. Então não desista. Não desista, continue batalhando, continue lutando. Então tem horas que a gente está como João Batista, como novo na fé, que tudo é festa. Sabe, Jesus, glória a Deus, aleluia. Reconhecemos Jesus em tudo. Tudo que você vê tem Jesus, porque você é novo na fé, você está no primeiro amor. Só que aí, tem horas que a gente está numa segunda fase de João. Quando Jesus vai ser batizado, que ele procura João com 30 anos para ser batizado, para começar o seu ministério, a Bíblia fala que João reconhece Jesus. Sim ou não? A Bíblia fala assim que ele está pregando e preparando o caminho para o Senhor. E ele fala: olha, após mim vai vir um que eu não sou digno nem de colocar sandálias no pé dele. Sabe, após mim vai vir um, eu estou batizando com água, mas vem um aí que vai batizar com o Espírito. Ele começa a pregar e preparar as pessoas para aquilo que aconteceria quando Jesus chegasse. E quando ele vê Jesus, ele aponta e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus se aproxima dele e fala assim: eu vim para ser batizado, ele fala: careço eu de ir a ti, e vens tu a mim? E Jesus fala: deixa por agora, João, me batiza. É necessário que se cumpra tudo, me batiza. E você conhece a história, ele é batizado, o céu se abre, a pomba vem, representando o Espírito, Deus fala com voz audível: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Isso acontece no batismo. Então João, quando está no auge do seu ministério, onde as multidões vinham até ele para ouvir a sua mensagem, ele reconhece Jesus. Ele olha para Jesus e fala: Jesus é comigo, Jesus é poderoso, Jesus vai fazer, vai acontecer. Quando a gente está em uma fase que está tudo bem com a gente, é muito fácil enfrentar a batalha. Quando a gente está numa situação que tudo está tranquilo, começa um problema, você: não, vou para cima, vou resolver. Sabe, Deus está comigo, o Senhor é comigo, eu vou resolver agora. Eu não vou deixar para lá, eu não vou fugir do problema, eu não vou, sabe, me desesperar, porque eu estou numa fase boa. Agora o problema é quando a batalha vem em um momento, às vezes, que a gente não está bem. Vamos falar do terceiro ponto da vida de João. Quando João está no cárcere,
que ele está preso, que ele está com risco de ser morto a qualquer momento, e ele lá no cárcere, ele ouve falar de Jesus, que Jesus está pregando, que Jesus está fazendo isso, que Jesus está fazendo aquilo. Aí ele chama 2 discípulos e fala assim: vocês vão até Jesus e vão falar com ele algo que eu vou pedir para vocês falarem. E aí eles vão, e eles chegam perto de Jesus e falam assim: a gente veio aqui em nome de João, seu primo, e ele pediu para perguntar uma coisa para você. É você mesmo o Cristo, aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Espera aí. Aquele homem que no ventre da mãe reconheceu Jesus, aquele homem que, quando estava no auge do ministério, reconheceu Jesus, de repente, passa por uma luta, vai preso, e está no momento de crise, e ele duvidou de quem era Jesus? Porque ele não mandou perguntar se Jesus era Jesus? Sim ou não? Ele mandou perguntar. Ele fala assim: é você mesmo? Está em Lucas 7. Lucas 7 está escrito isso. Ele manda perguntar: és tu mesmo ou devemos esperar outro? Será que a gente, no momento que está passando por lutas e batalhas, com risco real de sofrimento, a gente também não duvida de quem é Jesus na nossa vida? E isso faz com que a gente até perca ou perda algumas batalhas que a gente está enfrentando? Porque é muito fácil, irmãos, ser cristão, é muito fácil bater no peito e dizer que ama Jesus quando vai tudo bem. Mas na hora da crise, na hora do problema, na hora da dificuldade, na hora que tudo se levanta contra, como é que a gente reage? A gente continua reconhecendo que Deus é Deus na nossa vida? A gente continua reconhecendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera? Nós continuamos acreditando que Ele é poderoso para nos dar tudo aquilo que precisamos, que aonde eu pisar com a planta do meu pé, Ele vai me dar, que tudo aquilo que eu tocar vai ser abençoado? No momento que eu passo pela batalha, pela dificuldade, eu continuo mantendo a minha fé viva em Deus, ou eu fraquejo? Ou eu desisto, ou eu duvido que Ele é realmente o Deus que eu preciso? O grande problema das batalhas é que elas vão testar a nossa fé num nível que muitas pessoas não estão preparadas. As batalhas testam a nossa fé para identificar quem realmente está servindo a Deus porque acredita nele, ou simplesmente pelo benefício de ser chamado filho de Deus. João manda então os seus discípulos perguntarem, e a resposta de Jesus é maravilhosa. Eu vou abrir o texto para vocês verem aqui. Está em Lucas 7, versículo 18. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículo 18. Diz assim, espera aí, 18, aqui. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muito. Curou Jesus de muitas moléstias e flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus respondeu aos discípulos de João: ide e anunciai a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Cegos vêm, coxos andam, leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o evangelho. Bem-aventurados aqueles que não acharam de mim motivo para tropeço. Você está entendendo que Jesus responde assim: você quer saber se eu sou
Jesus? Você quer saber se eu sou o Cristo? Olha o que está acontecendo. Então, quando você tiver um momento de fraqueza por alguma batalha, a resposta de Jesus para você sabe o que é? Olha o que eu já fiz na sua vida. Olha o que eu já fiz por você. É como se olhasse para Davi e falasse assim: lembra de onde eu te tirei? De trás do curral das ovelhas. Lembra de onde eu tirei você e te trouxe até aqui. Lembra de quantos livramentos eu te dei. Lembra de quantas vezes eu curei, quantas vezes eu libertei, quantas vezes eu abençoei. Lembra de tudo que eu já fiz por você, que a sua fé vai se acender. Porque a Bíblia diz o quê? Nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O problema é que às vezes, na hora da batalha, a gente esquece de tudo o que Deus fez e a gente só olha para a batalha. A gente tem uma mania de só olhar para o hoje. A gente tem um problema sério como ser humano. Eu não sei se já aconteceu com você, de você ajudar alguém várias vezes, falar sim para ela, várias vezes, sim, sim, sim. Aí no primeiro não que você fala, você deixa de ser a pessoa especial e você passa a ser a pior pessoa do mundo, porque você disse um não. É a mesma coisa que a gente faz com Deus. Deus faz pela gente, e no primeiro momento que a gente tem uma batalha, que a gente sofre talvez um pouquinho mais, a gente esquece quem é Deus. E a gente começa a reclamar, a gente começa a questionar. Como João Batista, a gente duvida se é mesmo Ele que é o nosso Deus. A gente tem que tomar cuidado com a batalha por isso. Agora, entenda uma coisa, independente da fase que você tiver, se você está no primeiro amor, se você está no momento de ascensão ministerial, ou se você está no momento da crise, independente da fase que você tiver, o que importa é a postura que você vai tomar, como você vai lidar com isso, como você vai lidar com a situação. Quem é você no meio do problema, no meio da batalha? Você é o que recua? Você é o que desiste? Ou você é o que avança e continua lutando e acreditando que Deus já te fez mais que vencedor? Quem é você no meio da batalha? Voltando no texto que nós iniciamos a pregação, Davi ele fala assim que Deus se tornou favorável com a terra. Eu quero profetizar nessa noite que Deus vai se tornar favorável em todas as áreas da sua vida. Eu quero declarar nessa noite, quero ser boca profética aqui para declarar que Deus hoje vai liberar palavras proféticas de bênção para todas as áreas da sua vida, independente da batalha que você está enfrentando, independente do problema que você está vivendo, independente de qualquer situação de crise. Eu creio em um Deus que faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu creio em um Deus que é poderoso para realizar o sobrenatural. Um Deus que com uma palavra Ele cria todas as coisas. Então hoje é possível, se você crer, que a sua vida mude completamente. Meus amados, tem coisas que são inexplicáveis, mudanças que são inexplicáveis. Deus não depende do natural, porque Ele age de uma forma sobrenatural. Pastor, mas é porque eu acho que não dá mais tempo. Deus, Ele é atemporal, Ele não depende do tempo. Você está entendendo isso? Deus fez o sol regredir, o sol voltar, para poder atender a oração de um homem. Aí alguém pode falar assim, não, na verdade foi a terra que girou ao contrário, porque o sol já está parado, né? Então não foi o sol que... Pensando no relógio de Acaz, que era o relógio da época, que é um relógio solar, o que regrediu foi a sombra, então é como se o sol tivesse mexido. Foi isso que se entendeu na época. Então Deus mudou toda a rotação da terra pela oração de um homem. Olha o que Ele pode fazer por você. Você tem o mesmo valor para Ele do que todos os homens que estão relatados na Bíblia. Porque você é filho amado de Deus. Você é filha amada do Senhor. Então, independente do problema que você está vivendo, eu creio num Deus que age assim, de repente. Basta você crer. Tudo é possível ao que crer. Eu lembro que eu falo assim que a minha falecida mãe, ela enfrentou um câncer
de pulmão, uns anos atrás, aproximadamente 25 anos atrás. Ela teve diagnóstico de câncer de pulmão, tinha um caroço do tamanho de uma laranja e tinha a tomografia e a radiografia mostrando isso. O médico já estava marcando cirurgia para retirada de praticamente um pulmão inteiro, fazer o tratamento, tentar um tratamento. E na época nós estávamos numa campanha de oração na igreja. Uma campanha até que tinha o tema era Quero de Deus, saúde, paz e prosperidade. Tinha musiquinha na campanha. Era uma coisa bem legal, assim. Tinha 3 unções, a unção da saúde, a unção da paz, a unção da prosperidade. Uma coisa que Deus tinha dado para a gente na época. Isso há muitos anos atrás. 25 anos, mais ou menos. E eu lembro que a minha mãe, ela teve o diagnóstico, ela não contou para mim de imediato. Quando eu fiquei sabendo, eu fui para casa e eu chorei. E eu falei com Deus que eu não aceitava aquilo, porque eu já tinha um histórico familiar de ter perdido meu pai com um câncer, quando eu era muito novo, 6 anos de idade. E ter a notícia que a minha mãe estava doente me deixou muito mal. E eu lembro que eu fui para a oração e eu orei, e a gente estava no meio da campanha e ela falou assim, eu vou na campanha hoje. Eu falei, amém. E ela foi no dia da saúde, na unção da saúde. E ela foi à frente, recebeu oração, imposição de mãos, recebeu a unção e voltou para o lugar. E estava marcado para novos exames uma semana depois. E ela foi fazer os exames já para marcar a cirurgia, que seria o pré-operatório, né? Quando ela fez os exames, o médico voltou para a sala e falou assim, eu não estou entendendo. E pegou a radiografia antiga, pegou a atual, botou uma do lado da outra, mostrando para ela. E não tinha nada no pulmão dela. Não tinha nada, nada, nada. E aí ele pegou e falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas não tem nada no seu pulmão. E aí ela começou a chorar e ela falou assim, o Deus que eu sirvo fez isso. E ela veio para casa, contou o testemunho na igreja, foi algo maravilhoso. E uma coisa que eu aprendi é que não tem nada impossível. O diagnóstico do médico era de morte. Mas não há nada impossível para o Deus que a gente serve. Eu só preciso acreditar, eu não posso desistir. As batalhas se levantam, mas para nos fazer mais que vencedores. As batalhas acontecem para fortalecer muitas vezes a nossa fé. Sabe, porque às vezes o que a gente está passando hoje é o meu testemunho amanhã que vai edificar a fé de alguém. Porque eu vou contar do problema, mas vou contar da nossa vitória. Vou contar daquilo que Deus fez. Quantas vezes que Deus já nos surpreendeu. E é em todas as áreas, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Hoje, quando eu estava chegando aqui, eu parei o carro na rua lateral, porque não tinha vaga por aqui. E na hora que eu parei o carro, comecei a lembrar que eu fui pastor aqui no centro de Vila Velha, uns anos atrás. E eu gosto muito de contar isso para você entender que Deus se preocupa com grandes problemas, mas Deus realiza coisas do nosso coração também. Tinha um casal na igreja, uma senhora, ela estava com câncer e ela tinha o seu marido, um senhor de idade também. E eles iam para a igreja e aquela senhora, ela dava glória a Deus o culto inteiro. E um dia ela conversando comigo, ela falou assim, toda vez que ela dava glória a Deus é quando ela sentia uma pontada de dor muito grande, e aí ela soltava um glória a Deus, mas era a dor que ela estava sentindo. Ela glorificava a Deus na hora da dor. E aí eu estava fazendo visita para os membros e eu cheguei na casa deles. E um dia normal, uma quarta, quinta-feira, não sei. E eu cheguei para fazer uma oração, e eu cheguei, fiz uma oração, cantamos um louvor, conversamos um pouco. E aí ela falou assim, pastor, o senhor fica para almoçar com a gente? Tem um negocinho aqui, eu vou esquentar para a gente, vou fazer um arrozinho. Aí eu falei assim, irmão, eu vou ficar para almoçar. Só que faz o seguinte, faz só um arroz branco aí que eu vou dar uma volta com o seu marido e já volto aqui. Me deu um estalo. Eu fui lá na prainha, de carro, comprei um peixe, comprei um camarão, passei no mercado, comprei os temperos, tomate, cebola, coentro, cebolinha, comprei umas coisas, perguntei para ele qual a fruta que ela gostava, comprei uma pera e voltamos para casa. Chegamos lá, eu falei assim, fez o arroz? Agora a senhora...
Fui para a cozinha, piquei tomate, comecei a cozinhar, fiz uma moqueca, coloquei na mesa, ela sentou, e aí eu falei assim, ora, agradece aí pela comida. Falei com ela. Eu já tinha feito oração quando a gente fez o período de oração, falei para ela orar. E ela começou a chorar. E ela começou a chorar e ela falou assim, Deus, ontem eu estava descongelando o frango para fazer, e eu falei com o Senhor, sozinha na cozinha da minha casa, que vontade de comer um peixe. E o Senhor trouxe o peixe, ainda trouxe com camarão, que eu nem pedi, e ainda mandou o meu pastor fazer para mim. E ela chorando, agradecendo a Deus. Irmão, você sabe o que eu entendi naquele dia? Primeiro, tem coisas que a gente faz e não entende, mas a gente está sendo usado por Deus na vida de alguém. Obedeça mais aquilo que o Espírito Santo moveu o seu coração. Tenha sensibilidade para aprender a ouvir a voz de Deus, que às vezes é um sentimentozinho que dá, uma vontade que dá, e é Deus falando com você, para você ser um instrumento dele. E segunda coisa que eu aprendo, Deus se preocupa com as coisas grandes, para curar um câncer, mas Deus se preocupa em trazer um peixe que você está com vontade de comer, a te dar um doce que você está com vontade. Deus é um Deus que cuida da gente como um pai. Quem é pai aqui? Quem é pai, quem é mãe aqui? Quase todo mundo. Eu posso descer, né? Estou à vontade. Já estou ficando em casa já. Eu sou pai. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho um filho de 24 anos, eu tenho uma filha de 12 e uma filha de 6 anos. Eu procuro fazer tudo para os meus filhos. O meu maior prazer é atender aquilo que eles desejam. É poder proporcionar aquilo que o meu pai não pôde me dar porque faleceu e a minha mãe não pôde me dar pelas dificuldades financeiras que ela viveu para cuidar de 5 filhos sozinha. E às vezes a gente até erra, porque a gente quer fazer tanto pelo filho que a gente acaba querendo mimar demais. E eu tento me corrigir com isso, mas eu não consigo. Eu estou confessando meu pecado aqui, tá, gente? Eu acabo sendo bom demais para eles no sentido de atender aquilo que eu posso fazer por eles. E aí o que acontece? A Bíblia fala assim, se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais Deus, que é bom. Se eu que sou de carne e osso, cheio de falhas, cheio de defeitos, procuro dar o melhor para os meus filhos porque os amo, como que Deus quer cuidar de você? Como que Deus quer batalhar por você? Como que Deus quer, sabe, estar com você dia após dia? Quando a gente começa a entender isso, a gente entende que Deus está cuidando dos mínimos detalhes, cuidando de tudo. Não tem batalha grande, não tem batalha pequena. Deus está do meu lado a todo instante. Eu só preciso agradecer, ser grato e me aproximar dele. Ter uma postura de não desistir e continuar avançando. O nosso erro, muitas vezes, é duvidar daquilo que Deus quer fazer, ou achar que a gente não merece. Sabe, a gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão falando assim, não, mas eu acho que eu não mereço isso. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você merece o melhor dessa terra. Você merece o melhor dessa terra, em todas as áreas da sua vida. Financeira, espiritual, familiar, profissional. Qual é o seu sonho? Eu sei que a gente não está pregando sobre sonho hoje, mas se você pudesse pensar em um sonho para realizar esse ano, você consegue pensar em alguma coisa? Vamos fazer um desafio? Vamos pensar num sonho e contar o testemunho no final do ano que você realizou? Você crê? Eu não vim aqui para isso. Vim falar sobre batalha espiritual. Mas se Deus coloca no meu coração que se você fizer um propósito, não estou falando de voto, de financeiro, nada disso. Um propósito de lutar, fazer a sua parte pelo seu sonho. Porque não adianta falar assim, eu quero, um exemplo, eu quero ter um carro 0. E você não tem nem carteira. Como é que o seu pai vai te dar o carro se nem a carteira você tem? A sua parte você vai fazer. Mas Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. E o seu sonho vai se realizar em nome de Jesus.
Você crê nisso? Eu quero declarar isso. A gente vai fazer uma oração daqui a pouco. E eu quero, dentro dessa oração que a gente vai fazer, declarar isso junto com você. Que esse ano, um sonho específico que você vai desejar hoje vai acontecer. Eu estou aqui no altar recebendo, junto com você, essa palavra profética. E eu vou pensar num sonho que eu quero e vou contar o testemunho. Se eu não vier contar pessoalmente, eu ligo para o pastor Álvaro e falo: pastor, conta lá na igreja que o sonho aconteceu. Eu vou fazer questão de contar para vocês. Porque se Deus está dando essa direção, é porque algo vai acontecer. Lá na igreja, lá em Vitória, hoje eu sou pastor lá do pastor Flávio, lá em Camburi, na igreja Árvore da Vida. E assim, quando Deus direciona para fazer esse tipo de propósito, é porque tem algo muito especial para acontecer. Então acredite nisso, em nome de Jesus. Só para a gente fechar o que a gente está transmitindo com a palavra de hoje, você entendeu que eles tinham 3 anos sem a terra produzir, a terra secou, o céu fechou, nada que eles faziam dava certo. Tinha algo que tinha acontecido, que precisava ser corrigido. Davi identificou o problema, resolveu o problema, e após a resolução, no versículo 14, o que diz? Deus se tornou favorável para com a terra. Acabou a fome, acabou o problema. Quando a gente consegue identificar a situação e resolver, não tem problema que permaneça. E a nossa postura no meio dessa batalha não pode ser uma postura de desistir, não pode ser uma postura de voltar atrás. A gente tem que avançar e continuar de pé, lutando dia após dia. Porque é isso que Deus espera de nós. Ele nos chamou para ser mais que vencedores, mas Ele espera que a gente esteja de pé, dia após dia, buscando, fazendo aquilo que é necessário. Porque a gente não pode cruzar os braços. Deus não chamou ninguém que estava à toa. Deus chamou pessoas que estavam fazendo algo, que estavam trabalhando, pessoas que estavam dispostas a fazer. Deus chamou homens que estavam dispostos a fazer aquilo que era necessário. E é isso que Ele está fazendo hoje, chamando você para fazer o necessário e alcançar a sua vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé na presença do Senhor. Eu falei sobre sonho. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, do mesmo jeito que Ele cuidou da irmã Nice naquele dia do peixe, Ele quer cuidar de você. Ela só fez um comentário na cozinha com ele. Ou vontade de comer um peixe. O Deus que se preocupou de levar peixe para a mesa dela no outro dia, se preocupa em atender o desejo do seu coração. Não há nada impossível para Deus. Basta você crer. Tudo é possível ao que crer. Eu quero que você pense no seu sonho agora, aquilo que você deseja realizar, aquilo que você quer alcançar, que só Deus pode fazer. Eu vou até falar uma coisa para você. Seja ousado no pedir. Não pede qualquer coisa. Pede algo que é difícil. Sabe por quê? O que é fácil você mesmo realiza. Pede algo que depende do agir de Deus. Porque aí você vai ver um milagre acontecer na sua vida. Pede algo que depende do agir direto do Senhor. Porque aí você vai ver que foi Ele que realizou na sua vida. Não foi o acaso, não foi sorte. Nós não vivemos por sorte, nós vivemos por fé. E a fé traz à existência aquilo que não existe. A gente vai cantar uma canção. Após esse louvor eu quero fazer uma oração pela sua vida. Mas eu queria que você começasse agora, se você ainda não pensou no seu sonho, naquilo que você quer realizar, eu queria que você começasse a buscar dentro do seu coração, da sua mente, qual é o sonho que você quer realizar na presença de Deus, em nome de Jesus.